Estamos de volta com o programa Consciência Humana, mais uma vez aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense, TV Assembleia, 4 anos realizando sonhos, 4 anos transformando numa realidade muito saudável para os piauienses. O programa Consciência Humana volta essa semana valorizando a questão da juventude. A partir dessa semana a gente quer mostrar os jovens que estão escrevendo, que estão lendo, que estão fazendo suas poesias, que estão cantando, que estão estudando. Ou seja, a nossa ideia é valorizar aquele jovem que está se consolidando como uma alternativa possível para uma sociedade melhor. Então, atrás desses jovens, o Consciência Humana dedica esse programa todo especial. Nós agradecemos, claro, sempre a TV Assembleia por abrir esse espaço para a cultura piauiense, para o conhecimento dos piauienses e, sobretudo, agradecemos a Via Embratel, que apoia culturalmente o nosso programa. Via Embratel, que já há um mês está ligado ao programa Consciência Humana, valorizando e, sobretudo, incentivando e motivando as nossas ações para que a gente possa construir, sim, momentos em que a intelectualidade, a arte, a cultura e o conhecimento, a reflexão filosófica possam vir para a pauta das discussões. Acompanhe agora uma bela entrevista com Clara. Ela que é filha do humorista João Cláudio, escreveu o livro A Casa de Isabel e a gente foi até a casa dela para conversar um pouco com ela sobre esse livro. Casa do pai dela, no caso, onde ela vai passando alguns dias aqui no Piauí. Acompanhe esse momento todo especial. A definição de juventude é uma definição muito... O certo é que a juventude é uma fase que a gente vai vivendo, realizando sonhos, com a perspectiva de realizar muitas coisas. E muitas vezes o jovem, quando ele consegue escrever, colocar seus pensamentos, suas ideias, seus sentimentos, um pedaço de papel, aquilo vira um registro que vai transpor a sua própria vida, vai transcender a sua própria existência. Clara Mello, da qual uma pessoa que a gente conversa hoje, que lança o livro A Casa de Isabel, é uma jovem que resolveu, talvez, se eternizar através daquilo que ela mais gosta de fazer, que é escrever, que é colocar suas ideias, para que essas ideias possam ganhar o tempo, ganhar o mundo, ganhar a mente das pessoas, perturbar um pouco essas mentes, no sentido positivo da palavra. E a Clara vai conversar com a gente como um referencial de jovem, preocupada em ler, preocupada em escrever, e que tem uma característica importante e interessante que eu acho, que é uma jovem preocupada em defender também a sua geração. E aí, Clara, antes da gente adentrar no livro, eu vou fazer esse questionamento que eu já vi você falando sobre isso, li algumas coisas, onde você diz que é uma defensora da sua geração, que não entende a sua geração como uma geração perdida ou alienada. Ou seja, como é que você explica essa sua bandeira de vida? Eu acho que é uma visão muito preconceituosa, muito rasa, e que me ofende toda vez que eu vejo algum comentário assim, e vindo de pessoas inteligentes e de cabeça aberta, eu fico triste e me sinto ofendida, porque eu não enxergo dessa forma. Eu acho que a gente não pode esperar que a minha geração seja a mesma coisa de outras, porque a gente cresceu num ambiente completamente diferente. Tá tudo diferente. A gente tem internet, tecnologia e milhões de outras coisas que alteraram as relações completamente. Então não dá para você esperar que seja a mesma coisa de 20, 30 anos atrás. É exigir demais. Não é nem demais, eu acho que é impossível, porque não vai ser a mesma coisa. Tá tudo diferente e a gente também tá diferente. Eu vejo uma consciência ambiental em quase todos os jovens e uma consciência política e um interesse, e eu vejo muita gente preocupada com a cultura, com a educação, com a arte. Então eu acho que não cabe mais esse tipo de fala e essa visão, porque está muito errada. O importante no caso seria levar esses bons exemplos que você cita para que os outros jovens possam se inspirar. Clara, a gente vai discutir um pouco hoje sobre o livro A Casa de Isabel. Eu li o livro com muita paciência, me senti assim, muito incomodado com o livro, no sentido de que ele vai fazendo com que a gente, ao mesmo tempo que vá descobrindo a história da Cecília, da Isabel, do Theo, ao mesmo tempo a gente vai redescobrindo nossa própria história. Ou seja, antes da gente entrar na própria história do livro, como é fazer um livro que faz com que os indivíduos se lembrem dos seus momentos, seja através dessa história, dessa ficção que você criou? Esse livro tem muito de mim, e se ele mexe com as outras pessoas, é porque ele mexeu muito comigo. Tudo. É um livro introspectivo,
ele tem esse objetivo mesmo de você lembrar das coisas e ficar voltado para o seu eu, para as suas recordações, para o que tem de mais íntimo. Essa casa é o cantinho mais escondido da alma, assim. Clara, o livro ele traz a história de 3 jovens, né? Rapidamente que vão se passando na vida e que de repente a morte de um deles, o suicídio de um deles, faz com que os outros 2 possam sentir aquela dor da morte, não pela tristeza em si daquilo que vai deixar de ser vivido, mas eles voltam na própria vida para valorizar aquele momento, para lembrar daquilo. Ou seja, explica um pouquinho essa trajetória dessas 3 figuras do livro. Eles tiveram uma infância muito, muito alegre, muito realizada, eles tinham muitos sonhos e eles se encontraram adultos sem a mesma vida, sem a mesma alegria, sem os sonhos, sem expectativas. E a morte da Cecília foi um baque para eles e foi onde eles perceberam que eles estavam vivos e que eles tinham que exercer essa vida ao máximo. Aqui, uma parte que você cita a Cecília, que é uma das personagens, você diz que a Cecília diz aqui que sempre fascinou, né? O Theo falando dela, que a Cecília sempre fascinou, foi sempre uma paixão platônica, né? De criança, de adolescência, ou seja, usando esse termo que você usou no livro, como é que você percebe hoje o espaço na vida das pessoas para esses sentimentos platônicos, aquelas idealizações que a gente poderia construir? Eu acho que tem sempre espaço para isso. E eu acho ótimo, acho que tem que ter mesmo. Acho que a gente tem que sonhar, tem que idealizar, tem que se apaixonar platonicamente por tudo, não só pelas pessoas, não só como amor, como paixão, mas por tudo. Eu sou muito apaixonada por várias coisas, não só por pessoas. E essa paixão platônica que você coloca por tudo, talvez seria aquilo que vai motivando as pessoas a realizar sonhos, a acreditar em coisas que residem apenas na sua imaginação. Com certeza. A paixão é o que move tudo. Se você não for apaixonado, você não tem a mesma energia para fazer as coisas, a mesma motivação. Como é que você conseguiu, através dessa sua forma de contar essa história, unir essa contradição? A dor, a morte, mas ao mesmo tempo o carnaval, a alegria, né? Aquele contraditório existente naquele momento. Eu amo carnaval, sou uma apaixonada por carnaval e é um momento muito alegre. E eu achei o mais oportuno para que eles voltassem para a vida deles, porque essa casa tem essa função de ser parada no tempo, de ser uma viagem interna. E enquanto o carnaval estava pegando fogo na rua, eles estavam em casa, eles estavam no tempo, eles estavam viajando. E o carnaval tem toda essa alegria e eles estavam super melancólicos. E quando acaba o carnaval, aí sim é que eles estão prontos para a folia. E pronto para a vida. Você faz aqui uma afirmação quase de felicidade. Você, que eu digo assim, os personagens. Que acaba uma pergunta aqui ao Theo. Perguntam ao Theo, qual foi a última vez que você foi feliz, Theo? Ele responde, feliz? Qual foi a última vez que eu fui feliz? Poderia dizer que foi ontem, que agora mesmo estava, que nunca fui. Pois a verdade é que eu nunca tinha parado para pensar no que de fato era a felicidade. O que é a felicidade para você, Clara? Felicidade para mim, eu acho que tem muito a ver com a tranquilidade. E que mesmo quando tudo está desabando, ou quando tudo está... Quando tem tudo para estar triste, você consegue manter uma serenidade. Eu acho que a felicidade tem muito a ver com isso para mim. Que busca a Isabel tem na vida, naquele momento? Ela é a própria busca pela felicidade, né? A Isabel tem uma história de vida que eu conto no livro triste. Ela tem a perda do pai, um certo abandono da mãe. Ela tem o sonho de ser atriz que é completamente frustrado, ela não realiza. Ela perdeu a irmã e ela encontra motivos para ser feliz em tudo. E a Isabel, os 3 personagens têm muito de mim. E a Isabel é um pouco o
o que eu espelho, o que eu quero ser, o que eu desejo. Alguém que não desiste. Que está sempre encontrando motivo para ser feliz. Então você faz essa referência a Isabel até, né, se colocando a Clara como uma Isabel da vida, ou querendo ser. E numa parte que você diz que a Isabel era uma menina, mas uma menina que poderia salvar o mundo da mediocridade. Ela é muito alegre e ela é uma menina no sentido dessa ingenuidade dela que é eterna. Eu sou muito taxada de ingênuo e eu fico super feliz quando alguém chega e me fala isso, porque eu acho que a ingenuidade que as crianças têm é o que salva. É essa busca pela alegria e pela felicidade em tudo. E eu acho que é isso que salva mesmo o mundo de tudo. Em um outro momento, Clara, eu percebi o seguinte: o seu livro ele traz uma quebra, um confronto. Ele fala de uma sociedade. A nossa sociedade é muito afeita à velocidade, né? Aquela dinâmica, aquele ir e vir sem observar aquilo que está ao redor da gente. E o teu livro me faz, eu acho que qualquer um que vai ler esse livro, ter uma parada assim. Peraí, não vou correr tanto, eu vou olhar aquilo que está ao meu redor. Eu vou contemplar um caminhar, um pássaro, uma árvore, um vento, um velhinho que está passando. O teu livro traz essa ideia da contemplação. Eu estou equivocado nessa minha interpretação? Ou esse contemplar, essa busca por observar as relações humanas é algo que o teu livro, de repente, quer despertar nas pessoas também? É isso mesmo. Eu tenho muito disso, de contemplar e de parar para sentir as coisas. E acho que todas as pessoas sensíveis têm isso. E esse livro, ele tem esse objetivo de despertar essa sensibilidade e esse olhar para as coisas. Porque eu acho que é fundamental parar, às vezes, porque a gente tem uma vida tão corrida e são tantas coisas que às vezes a gente precisa parar para sentir, para pensar. E esse livro é isso, ele é introspectivo mesmo. Clara, a gente começou a nossa conversa aqui abordando até a questão de você defender a sua geração, de entender sua geração como uma geração que vai deixar a sua contribuição, que vai ter os seus defeitos, que vai ter sua qualidade, assim como toda e qualquer geração da humanidade tem. A gente fala de um livro que traz 3 personagens totalmente diferentes um do outro, né? Enquanto a gente tem uma Cecília que era altamente misteriosa, você tem uma Isabel que é altamente transparente, você tem um Theo que é altamente observador das coisas, tanto que ele gostaria de ser o portão, né? Uma coisa que eu achei interessante. Ou seja, você conseguiu ter toda essa dimensão, essa visão. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas agora, especificamente para a Clara, fugindo um pouquinho do contexto do seu livro. Ou seja, uma vez eu até aprendi com o seu pai, uma pergunta que ele fez num programa que ele apresentava, e ele perguntava para o seu entrevistado o seguinte: você acredita na humanidade? E eu lhe pergunto: você acredita na humanidade? Sim, eu acredito profundamente. Qual é a ideia de felicidade para você? A felicidade, para mim, tem a ver com estar tranquilo, com estar sereno. E estar sereno não é não ter milhões de pensamentos, milhões de angústias. Eu tenho 1000 angústias, 1000 questionamentos. Eu nunca tô quieta. Eu tenho muitas confusões assim, na cabeça, no coração e na alma. E sou muito feliz. A tua concepção de Deus, Clara? A minha concepção de Deus está sempre sendo construída e sempre renovada. É uma coisa que nunca está concreta dentro de mim. Eu estou sempre procurando. Isso é uma coisa que me cutuca muito. Eu nem sei te dar uma resposta muito concreta, porque isso é uma coisa que está sempre me cutucando, eu estou sempre me questionando. E minha ideia de Deus é uma coisa que está muito dentro do coração, assim, não dá nem para explicar. É uma coisa que a gente sente. Existem muitas religiões, muitas formas de enxergar as relações humanas, o mundo, mas a consciência da Clara, que é uma consciência que, como qualquer ser humano, está se formando, não é consolidada, não é acabada. Essa consciência da Clara hoje, ela olha e busca o quê?
eu busco sempre melhorar como pessoa, como escritora, com tudo. Eu busco me doar para tudo que eu faço e nunca tá parada, nunca tá acomodada, sabe? Tá sempre conhecendo coisas novas, tá sempre mudando, sempre rompendo barreiras minhas, sempre encarando desafios, tentando enxergar as coisas além do que parece, rompendo o preconceito que a gente tem inevitavelmente. A minha busca é sempre por enxergar um pouco mais longe. Enxergar um pouco mais longe. Quando a gente pensou nesse programa, claro, em fazer o Consciência Humana, aqui na TV Assembleia do Piauí, a ideia é justamente essa, enxergar mais longe. Não para enxergar melhor que os outros, não para estar na frente dos outros, mas talvez para se compreender melhor. Ou seja, essa é a ideia de tentar enxergar mais longe. E o Consciência se fez desta forma. O Consciência é um programa que sempre pautou as belas discussões, sempre tentou trazer para a televisão piauiense a ideia de que nós temos que nos construirmos através do diálogo, das nossas ideias, de respeitar o outro, de entender que o outro tem a opinião dele e que muitas vezes, mesmo que essa ideia seja contrária a tudo aquilo que eu penso, mas ela é importante para existir, para que a gente esteja ali. E a juventude, o jovem, você tem 17 anos, é uma piauiense radicada no Rio de Janeiro, tem uma visão de mundo muito ampla, complexa, de cidades completamente diferentes, né? Está podendo construir toda uma mentalidade, mas a gente sabe que o jovem, ele muitas vezes passa pelas mesmas dificuldades, seja no Rio, seja em Teresina, pelas mesmas angústias, pelas mesmas dúvidas. E nesse programa a gente lhe entrevista para falar do seu livro, do livro que você escreveu, para fazer algumas perguntas de ordem pessoal, mas a grande intenção da gente com você no nosso programa nesse momento é fazer com que os jovens que estão do outro lado da televisão, que estão nos assistindo, possam olhar para você e sentir uma inspiração. Eu queria que você olhasse para essa câmera e de forma tranquila, não importa o tamanho da resposta, saindo do seu coração, eu queria que a gente pudesse entender que nós estamos numa mesa ou num círculo sentado no chão e que existem vários jovens ali, que esses jovens estão conversando com você. E se você tivesse naquele momento, né, sentado com eles, o que você diria com relação ao que você acha que é importante que eles façam para que eles possam dar certo e possam contribuir com um mundo melhor? Acho que a informação é a base de tudo. Tem que sempre buscar estar informado e sempre conhecer coisas novas. Eu acho que quanto mais você se informa, quanto mais coisas você vê, mais pronto para contribuir com o mundo você está. E é claro que eu tenho que falar de literatura porque é minha paixão e é o que eu gosto mais e é o que eu tenho feito. E literatura não é só ler um livro que a escola manda você ler. Literatura é você ler qualquer coisa, ler uma revista, ler um quadrinho. Eu não acredito em quem fala, não gosto de ler. Eu acho que ler é uma coisa que todo mundo gosta, como música, como cinema, porque literatura é arte. Então todo mundo gosta. Acho que quem fala que não gosta ainda não encontrou a sua. Porque existem muitos tipos de literatura, muitas leituras. E o meu pai hoje estava me contando que a minha avó era muito pobre, morava no interior e tudo. E os filhos, a partir de uma certa idade, eles iam para a roça para trabalhar. E minha avó falou que não, e que os filhos dela iam estudar. E eu achei isso o máximo. A minha avó ter essa consciência, ter esse pensamento, eu achei o máximo. Eu já era fã dela, agora eu sou mais ainda. E os meus tios todos, claro, cada um a seu modo, e uns mais, outros menos, mas são todos... todos eles dão muito valor ao conhecimento e passam isso para os meus primos e que vão passar isso para os seus filhos. E o conhecimento é a base de tudo, para qualquer mudança, para qualquer transformação. Isso foi um pouquinho da Clara Mello,
que vai estar lançando esse livro novamente, fazer um novo lançamento agora no Salip, que está no Piauí. A gente não abordou muito aqui na nossa entrevista, mas a Clara é filha do João Cláudio, tá certo? A mãe dele é a Patrícia, 2 artistas, ela sempre conviveu com essa ideia da arte, com essa ideia da busca, né, pelo ser humano, pela essa ideia da busca da sensibilidade, pela compreensão humana. Então você que está acompanhando o nosso programa, tá certo? Tem outras formas de conversar com a Clara, que é através de um trabalho que ela faz na internet. Ela já há muito tempo tem um blog, ela escreve, eu vou pedir que ela deixe aqui os contatos eletrônicos para que ela possa interagir com aqueles jovens que de repente se sentiram inspirados com esse nosso bate-papo, Clara. Eu tenho esse blog na Cidade Verde, entra no site da Cidade Verde e procura blog da Clara. Eu estou sempre escrevendo alguma coisa, eu sou sempre muito pessoal no que eu escrevo e as pessoas às vezes se conhecem, tem um espaço para comentários, se eu respondo alguns comentários, eu adoro receber comentários, é a melhor parte. Tenho Twitter, Claramelo _ é meu Twitter, pode mandar para mim que eu também adoro conversar com as pessoas no Twitter. E é isso. Pois é isso aí, gente. Você que acompanhou essa bela entrevista, esse belo bate-papo com essa jovem muito inteligente, que com certeza tem muito a acrescentar nas mentes conscientes do nosso estado do Piauí. Bem, dentro dessa conversa que a gente está tendo com a Clara sobre o livro A Casa de Isabel, a Clara também tem um outro trabalho interessante de difundir suas ideias, que é através da internet. E a Clara está hoje escrevendo para o site da cidadeverde.com, tá certo? Está com um blog lá, quem quiser ficar percebendo, lendo, sentindo um pouquinho das impressões do mundo que a Clara tem, ela está com esse blog que é super interessante para a gente poder acompanhar. E ela tem um texto que a gente escolheu para ler, entre muitos que eu achei interessante, você que acompanha o nosso programa, que é o texto que fala sobre o Nelson Rodrigues. E muito interessante, que diz o seguinte: só de ouvir falar sobre Nelson Rodrigues, eu já ficava esquisita. Ele era só uma lenda para mim. E só conhecia algumas frases famosas que me assustavam, porque sou mesmo sujeito a sustos e surpresas. O que aconteceu foi que, quando eu tinha uns 13 anos, curiosa para ler tudo que estivesse perto de mim, peguei na biblioteca do colégio um livro do Nelson Rodrigues, que agora não lembro mais qual era. Cheguei em casa, sentei no sofá e abri o livro satisfeito, quando ouvi a voz sobressaltada da minha mãe, que me abordou como quem flagra, e disse: "O que você está lendo?" Os seus olhos eram de susto, quase pavor, e aos poucos os meus transformaram também. Ela chegou bem perto e disse com sotaque, "Não leia Nelson Rodrigues agora, vai desvirginar sua alma." Meu Deus, nada poderia soar tão amedrontador como essa possibilidade, a de ter minha alma desvirginada. Dali até o outro dia, eu nem sabia como encarar o livro. Escondia embaixo do travesseiro, na mochila. Eu era toda desejo e pavor. Depois de um tempo, outros livros, outras vontades e pavores. Eu esqueci a história. Mas o nome ficou marcado e sempre representava uma ameaça. Hoje meu pai me mostrou o Nelson Rodrigues sendo entrevistado pelo Otton de Lara Rezende. Na entrevista ele apresentava o seu livro de memórias e confissões, O Reacionário. Na mesma hora, o episódio do livro me veio à cabeça e eu me senti escondendo minha alma dentro do corpo. Meu pai perguntou: "Ele é engraçado, né?" E eu só consegui dizer: "Ele é radical." Ele estava numa discussão com o Otton sobre a juventude. Enquanto o Otton defendia e apontava feitos e qualidade dos jovens, o Nelson esfarelava a juventude, a ponto de me incomodar. E chegou a dizer no final que seu conselho para os jovens era: envelheçam com urgência. Mas aos poucos, ele foi soltando comentários engraçados, expondo seu radicalismo de maneira mais bem-humorada. E quando me dei conta, estava gargalhando, em parte pela graça e outra parte por ainda ter a alma intacta. Meu pai falou que a história de vida dele foi muito difícil. E eu perguntei: por isso tanto radicalismo? Mas meu pai respondeu: não, é porque ele é polêmico. E é preciso que haja polêmica, ainda que suas opiniões não mudem as nossas. É preciso ter opiniões que nos ofendam, que nos tirem da inércia, ainda que seja só para reforçar nossas convicções. Dentro desse texto, e no finalzinho do texto,
você deixa aqui o recado, né? Envelheçam sim. Você manda um recado para o Nelson, no caso. Envelheço sim, por conformidade e por vontade, mas com urgência nunca, porque isso desvirgina minha alma. Ou seja, essa parte do Nelson é muito interessante, esse teu texto que você está aqui no blog da cidadeverde.com. Ou seja, esse seu trabalho na internet, a importância que ele tem para que você possa difundir suas ideias e de alguma forma dialogar com as pessoas de qualquer lugar do mundo. A internet é muito eficiente nesse sentido, porque ela é muito democrática, todo mundo tem o seu espaço e é acessada por todo mundo no mundo inteiro, então é muito eficiente. E para mim funciona muito bem porque eu acabo tendo uma obrigação, eu tenho que atualizar meu blog, então isso me bota para escrever, o que é ótimo, porque aí eu vou melhorando, eu sou obrigada a me questionar, a pensar, a ler mais, a buscar outras informações. O que me chamou a atenção nesse texto sobretudo, o fato de, no final, você coloca... Tem duas passagens interessantes, uma com sua mãe e outra com seu pai. Um no momento que talvez não era o momento de ler o Nelson Rodrigues, quando sua mãe chega para você. No outro momento que você vai assistir essa entrevista com seu pai e você, ao ver a entrevista, vai perceber um radicalismo muito grande no Nelson Rodrigues, no jeito de falar dele, se incomoda com isso, mas você coloca ali que essas opiniões que incomodam, que ofendem muitas vezes, que são aquilo que nós nos sentimos chateados, mas elas são importantes para nos provocar, para nos fazer pensar. Ou seja, quero que você explique um pouquinho esse seu momento aí que você escreveu isso. Eu tinha essa coisa com o Nelson Rodrigues porque teve esse episódio com a minha mãe. Eu acho que ela nem deve lembrar disso, porque para ela foi uma coisa natural, um cuidado de mãe para que eu não queimasse etapas, para que eu não me chocasse com nada. E eu tinha essa coisa com ele porque eu já sabia que ele era muito polêmico. Eu já tinha lido algumas frases dele e eu achava ele muito radical e ofensivo. E eu olhava e ficava até com uma certa raiva, sabe? Mas aí agora acho que eu tô mais madura pra encarar isso de outra forma. E eu vi a entrevista dele e ele é uma pessoa muito interessante. Ele fala coisas muito interessantes, por mais radicais que sejam. E eu adoro ler e escutar coisas que me cutuquem, que me coloquem pra pensar. E com ele, eu confirmei muitas convicções minhas, sabe? Não, peraí, isso aí eu não concordo. O que é muito positivo, porque eu adoro ter minha opinião a respeito das coisas. E acho que a polêmica é fundamental pra gente ter opinião. Tá certo? O programa Consciência Humana vai agora para um rápido intervalo, mas a gente volta já com muito mais atração, com muito mais discussão, com muito mais consciência.